Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Salmos. Vamos ler o capítulo 12. Leamos então, meus irmãos. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás dessa geração, nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Meu irmão e minha irmã, João Calvino vai dizer que possivelmente esse salmo que Davi escreveu pensando em um momento quando ele estava exilado, ele estava fugindo de Saul. E na sua fuga de Saul, os homens que tinham mandado sair ele da terra, como foi lá no capítulo 11, quando nós lemos que o Senhor fala assim, o Senhor é forte refúgio, ele fala, foge como pássaro para o seu monte, que os homens disseram para Davi fugir. Enquanto Davi estava fugindo, ele ficava de vilarejo em vilarejo, ficava de montanha a montanha, fugindo. Isso ele sabia que o Senhor Deus poderia proteger e guardá-lo. Sabia que o Senhor a qualquer momento poderia estender sua mão e dar para ele uma santa proteção. Mas teve uma coisa que começou a incomodar Davi. Vai ser justamente a forma como os homens vão se tratar, a falsidade. E Davi vai pedir auxílio de Deus. É por isso que ele começa dizendo assim, socorro. Socorro, Senhor. Davi está nos dizendo, meu irmão e minha irmã, quando estamos perto de pessoas que com sua boca dizem uma coisa para nós e seu coração fala outra, nós temos que pedir socorro do Senhor. Porque o Senhor é que sonda os corações e as mentes. O Senhor é que nos protege e nos guarda. Mas Davi vai dizer, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Ele vai dizer, Senhor, já não dá para encontrar homens piedosos. Cadê os homens piedosos que estavam em Jerusalém? Aqueles que, quando eu saio de lá, já não há homens piedosos que estão do lado de lá, Senhor, que podem trazer para mim uma segurança, ou falar pelo meu nome, pelo lado de lá, para ver que se possivelmente aplaque a ira de Saul. Já não há, Senhor. Ele diz ainda, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Então, Senhor, estão eliminando os fiéis. Aqueles homens que servem ao Senhor. Aqueles homens que servem ao Senhor, que são justos, eles estão eliminando. Eles estão tratando, Senhor Deus, com opressão, obrigando que eles fiquem numa situação de desespero, Senhor. Então roga ao Senhor. Roga ao Senhor, Deus. Socorro. Socorro, Senhor. Nos ajude contra esses homens. E ele continua dizendo, falam com falsidade uns aos outros. Eles têm ali, Senhor, uma quadrilha ali. Ali só pensam neles, Senhor, onde a ganância, a corrupção, onde a vaidade, onde a mentira. Ali, Senhor Deus, eles são corruptos
e são violentos. Violento porque eles eliminam, Senhor Deus, os homens que desaparecem da terra. E são corruptos porque eles falam, Senhor Deus, mentira, falam falsidade. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Tudo porque, senhores, a ganância e a arrogância tomou de conta deles. Corte, o Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Ó Deus, que o Senhor corte essa fonte deles, essa forma que eles têm de se comunicar com os povos. Que o Senhor possa fazer com que essa forma que ele tem de se comunicar com os pobres também que estão com eles, tire essa comunicação deles, Senhor. Destrói. Porque além de eles não darem para os pobres o que necessitam, ainda implanta terror na alma deles. Corte, Senhor, todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Porque eles bajulam, falam de forma mansa, mas tu sabes, Senhor Deus, que eles são soberbos. Todos os lábios bajuladores e língua que fala soberbamente. Onde eles se colocam, Senhor, em situação como se o outro para ele nada fosse. Então, Senhor, eles implantam terrores. Cortam, Senhor Deus, essa forma pela qual, esse caminho que eles têm, essa ferramenta que eles se usam, Senhor Deus. E ele vai dizer, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Ele diz assim, que essa forma deles de comunicação é a forma que eles têm de oprimir, é a ferramenta mais que corta melhor do que a espada, Senhor. Oprime mais, porque eles chegam bajulando e com seus poderes, com suas riquezas, soberbamente se mostram, e aí, Senhor Deus, começa a querer encontrar autoridade na sua fala mansa e no seu dinheiro que tanto dinheiro que eles têm. Eles procuram mostrar, Senhor Deus, que eles estão certos com isso. E oprimem aqueles, Senhor Deus, que procuram te servir. E ainda dizem, quem é Senhor sobre nós? Ou seja, quem poderá nos resistir? Quem poderá ir contra nós? Ele desafia o Senhor nesse momento ao Senhor, porque na hora que eles ferem os pobres, ferem o necessitado, ferem os teus servos, estão feridos ao Senhor. E ele fala, socorro, Senhor, socorro, seja o nosso auxílio contra a falsidade. No versículo 5 ele fala, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Mas só por causa do motivo, ele vai dizer, por causa da opressão dos pobres. Olha como o Senhor, ele nos observa e nos guarda. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós estivermos passando por opressão, passando por violências, passando por fraudes, o Senhor está a observar. O Senhor é o nosso santo juiz. Ele está sentado no seu trono. E ele está sentado no seu trono não é porque ele só observa, não. É porque ele governa, porque ele é soberano. Ele governa tudo e todos. Nada acontece sem que ele queira primeiro que aconteça. Porque esse é o nosso Deus, é o Deus eterno. É o Deus que nos guarda,
é um Deus soberano. E ele diz assim, meus irmãos: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, nós, eu e você, quando somos oprimidos, e nós começamos a buscar a Deus e gemer porque necessitamos deles, a nossa surpresa acontece quando diz assim: eu me levantarei agora, diz o Senhor. Eu me levantarei. O Senhor se levanta do seu santo trono e sai para resolver a causa pessoalmente. Eu me levantarei agora e porei a salvo a quem por isso suspira. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem e nos protege. O Senhor é a nossa salvação. Nunca esqueçamos disso. Nós observamos que ele fala: eu me levantarei agora. Agora é o advérbio de tempo. No tempo dele, no momento exato, quando eu e você estamos gemendo, quando eu e você estamos sendo oprimidos, e o Senhor observa que dali, só até ali que eles podem fazer aquilo, o Senhor se levanta e diz: basta. Basta, porque é eu que estou provando e estou testando os meus filhos. Então, meu irmão e minha irmã, nessa provação que nós estamos passando, entendamos que temos que procurar ao Senhor, sim, em todos os momentos, mas nunca esqueçamos que o Senhor está nos observando do seu santo templo, que Ele está sentado no seu trono e governando, e que no seu momento certo Ele levanta e nos socorre. Mas temos que gemer e buscá-lo. Porque se não gemermos e buscarmos, Ele não vai nos socorrer? Não. Porque se nós gemermos e buscá-lo, nós teremos uma outra oportunidade, além de Ele ter nos livrado, é de saber que Ele nos livrou. Do contrário, nossa mente, como é pecaminosa, nós iremos dizer que foi a sorte. Demos sorte. Nós não temos sorte, não. Nós temos Deus, que Ele age no seu momento certo. Então, para que não tiremos a glória do Senhor, quando Ele for nos socorrer, façamos como nossos amigo e servo Davi. Gemamos, procuremos encontrar o Senhor. Busquemos no Senhor, para que quando Ele nos livrar, a gente observar: eu acabei de orar por esse assunto. Eu pedi a Deus sobre isso aqui, o Senhor me respondeu. Ele não me respondeu naquele período, mas me respondeu agora, e agora, ainda assim, eu estou precisando, eu estou agradecendo a Deus. E é assim que o Senhor Deus age, no momento que Ele quer, no agora dEle, no tempo dEle. E fala: e porém a salvo a quem por isso suspira. Então estamos só pelo suspiro lá, respirando, pedindo socorro e gemendo, e o Senhor vem e nos socorre. E lembramos do Salmos 42, quando diz: como suspira a corça pelas torrentes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A corça tem alguns momentos que ela quer ir beber água dela, e ela sai procurando onde tem ribeiros com água, e suspirando para matar a sede. E o salmista fala: assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Mas nesse momento aqui, os homens estão suspirando por justiça, por paz, por verdade, por integridade e lealdade. E o Senhor vem e socorre aqueles homens. E o salmista vai dizer para nós ainda: as palavras do Senhor são palavras puras. Meu irmão e minha irmã, leiamos a palavra de Deus. Como nós vimos nos Salmos primeiros, quando diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele vai contar agora: as palavras do Senhor são palavras puras.
prata refinada e cadinho de barro depurada 7 vezes. Veja que a pureza é muito alta dela, se não é infinita. Essa é a pureza da palavra de Deus. Temos que ler a palavra de Deus de manhã, temos que ler de noite e meditar nela de dia e de noite, para que nós conheçamos quem é o nosso Senhor e passamos a servi-lo com integridade. E ele continua dizendo: sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração e nos livrarás para sempre. Tu nos livrarás, Senhor, desse homem perverso. Tu, Senhor, nos guardará desta geração. O Senhor vai nos guardar, nos proteger. E depois nos livrará para sempre. O Senhor, Ele está nos guardando, está nos protegendo. Mas não significa que nós iremos deixar de ter sofrimentos e aflições. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor está conosco em todas elas. Esse mundo passareis por aflições. Nós vamos passar, mas temos que saber pela sua palavra que Ele nos guardará desta geração. E Ele nos livrará para sempre. Eu e você, meu irmão e minha irmã, teremos lugar chamado céu para morarmos. Quando nós sairmos dessas tribulações, passarmos esse momento, quando o Senhor Deus nos chamar, nós iremos morar com Ele no céu e para sempre viver com o Senhor. Isso aqui é uma promessa. E são duas que nós observamos aqui. Uma que Ele nos guarda por essa geração, Ele nos protege, e a outra que livrará para sempre. Isso está na palavra de Deus, esse termos. Não esqueçamos disso, meus irmãos. Essa pandemia que estamos passando, essa situação financeira, essa situação relacional que estamos passando, o Senhor, Ele nos guarda, nos protege. E num determinado tempo nos livrará para sempre. O 8, para finalizar, ele vai dizer: por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Ele vai dizer que onde a vileza, que é onde a perversidade, onde a malvadeza, onde a crueldade, onde que eles chamam aqui de lábios bajuladores, onde o coração fingido, onde a vileza é exaltada, onde a vileza ela tem um espaço e as pessoas gostam dela, por todos esses lugares andam os perversos. Por isso que eu e você, meu irmão e minha irmã, nós temos que pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, para que nosso pé não fique na vileza, para que nosso coração não fique na vileza, para que nossa alma não se encharque da vileza, porque do contrário estaremos próximos, ou então chamando, ou então querendo que o perverso reine sobre nós. Pois todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Tenhamos cuidado, meus irmãos, onde nós colocamos o pé. Tenhamos cuidado onde nós andamos. Tenhamos cuidado o que nós pensamos. E nós temos que pedir a Deus para que perdoe o nosso pecado e nossas falhas, para que nos mostre nosso pecado e nossas falhas, para que possamos servi-lo com integridade de coração, integridade de alma, e assim possamos fazer como Davi, observar que o Senhor é aquele que guarda e que livra, é aquele que na opressão dos pobres, do gemido da necessidade, Ele se levanta e Ele protege. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, e possamos ficar em paz com Deus. Amém.